A busca pela verdade, ela tem sido, muitas vezes, uma jornada perigosa. Porque questionar aquilo que já está estabelecido, desafiar o poder, isso pode ter um custo terrível. Essa história de uma guerra silenciosa, travada através dos séculos. Uma guerra onde os pensadores pagaram o preço mais alto, simplesmente por ousarem pensar. E tudo sempre começa com uma fagulha, uma ideia, uma única pergunta, uma nova maneira de enxergar o mundo. A filosofia, na sua essência, é isso, essa busca incansável por sabedoria. Mas essa busca, para muitos, não terminou em sabedoria, terminou em correntes. Ao longo da história, expressar um pensamento diferente transformou o ato de conhecer num ato de pura rebeldia. E o filósofo, ele se tornou um alvo. Nossa jornada começa lá atrás, na antiguidade. É lá que os alicerces do pensamento ocidental foram manchados com o sacrifício dos seus próprios arquitetos. E isso estabeleceu um padrão trágico, um padrão que ecoaria por milênios. Para Sócrates, isso aqui não era só uma frase bonita. Era o princípio que guiava cada passo da sua existência. E que, no fim das contas, selou seu destino. Ele realmente acreditava que uma vida sem questionamento, sem autoexame, simplesmente não valia a pena ser vivida. Oficialmente, a acusação era de impiedade e de corromper a juventude de Atenas. Mas o crime real dele, o verdadeiro crime, foi ensinar as pessoas a pensarem por si mesmas, a questionarem tudo. E em vez de fugir, ele enfrentou o julgamento, bebeu a cicuta. E com isso, transformou sua execução num símbolo eterno do martírio intelectual. Mas olha, antes mesmo de Sócrates, Anaxágoras já tinha provado quão perigosa a ciência podia ser. Ele olhou para o céu e não viu deuses, ele viu matéria. O sol, uma massa de fogo. A lua, uma rocha. Acusado de impiedade, ele até escapou da morte, mas foi forçado ao exílio. Foi como um presságio do que viria pela frente, esse conflito inevitável entre a razão e o dogma. E com o passar dos séculos, aquele conflito que Anaxágoras prenunciou se tornou uma guerra declarada. A razão científica que estava surgindo agora batia de frente com o poder inflexível da fé institucionalizada. Já no século VI, o oficial romano Boécio esperava sua execução, acusado de traição. E ali, na solidão da cela, ele não buscou consolo na fé, nem na vingança, mas na própria filosofia. Sua obra-prima, escrita à sombra da morte, mostra que mesmo diante do fim, o pensamento pode ser a última e a mais poderosa forma de liberdade. O início do século XVII foi uma época de perigo extremo para as mentes mais brilhantes. Em pouco mais de 30 anos, a guerra contra as novas ideias chegou a um pico de violência, com a Inquisição determinada a silenciar a razão a qualquer custo. Giordano Bruno foi ainda mais longe que os outros. Ele não só tirou a Terra do centro de tudo, ele imaginou um universo infinito, cheio de outros mundos. Para a Inquisição, essa visão era uma heresia imperdoável. Depois de anos de tortura, ele foi queimado vivo na fogueira, um mártir da imaginação cósmica. Galileu Galilei, com o seu telescópio, provou aquilo que Bruno só tinha teorizado. A Inquisição o forçou a negar a verdade que seus próprios olhos tinham visto. Condenado à prisão domiciliar perpétua, diz a lenda que ele sussurrou, em desafio, no entanto, ela se move. Um sussurro que se tornou o grito de guerra da ciência. E então chegamos ao Iluminismo. A escuridão da opressão começava a ser desafiada não mais em sussurros, mas com a arma mais poderosa de todas, a palavra escrita. A jornada de Voltaire foi forjada no fogo da perseguição. Suas críticas à tirania o levaram para a prisão e para o exílio. Mas em vez de calar a sua voz, a opressão o transformou no maior defensor da liberdade de expressão de sua época. Ele transformou a dor pessoal num princípio universal. Essa frase atribuída a ele virou o lema da tolerância. E há um princípio radical se a gente parar para pensar. Ele não defende as próprias ideias, mas o direito de todas as ideias existirem. Uma resposta direta a séculos de silenciamento e perseguição. Já no século XX, o campo de batalha mudou de novo. A ameaça não vinha mais só da religião ou da monarquia, mas da ideologia do Estado totalitário, que queria controlar não só o corpo, mas a própria mente. O regime fascista de Mussolini não tinha medo das armas de Antônio Gramsci. Tinha medo do cérebro dele. A declaração do promotor no julgamento foi muito clara. O objetivo não era só prender o homem, era aniquilar sua capacidade de pensar.
Era o eco moderno daquela acusação contra Sócrates. Só que eles falharam. Da sua cela, assim como Boécio antes dele, Gramsci forjou sua arma mais poderosa, a teoria da hegemonia cultural. Ele entendeu que o poder de verdade não vem da força bruta, mas do controle das ideias. Mesmo aprisionado, aquele cérebro que eles queriam parar deu ao mundo uma nova forma de entender e de combater a opressão. De Sócrates a Gramsci, a história se repete. O corpo pode ser aprisionado, exilado, destruído, mas uma ideia, uma vez que ela é liberta no mundo, ela não pode ser contida, queimada ou aprisionada. O legado desses pensadores é uma lição de coragem. A coragem de encarar o poder, de desafiar o dogma, de confrontar a ignorância. Tudo em nome da verdade. A história deles nos lembra que a liberdade de pensar é um tesouro frágil, defendido ao custo de vidas, e que prova que as ideias são e sempre serão a força mais poderosa do universo. E assim, a pergunta fica no ar. Qual desses filósofos mais inspira a defesa das próprias ideias? A história deles já foi contada. A nossa ainda está sendo escrita. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.